Fique por dentro da programação da Rádio Irmana. Segunda-feira, às 20 horas, programa Quietude. Terça-feira, às 21 horas, programa Elucidações do Além. Quinta-feira, às 21 horas, programa Felicidade. Sexta-feira, às 20 horas, programa Cidade dos Espíritos. Domingo, às 10 horas, programa Mensagens do Grande Coração. E ao longo da nossa programação, você ouve Musical da Rádio Irmana. 1 hora de músicas sem intervalos. Todos os programas são apresentados pela equipe da Rádio Irmana. Rádio Irmana, programação 24 horas com você. Você está ouvindo Rádio Irmana, auxiliando a mudança que você quer ver no mundo. A partir de agora, você vai conhecer assuntos sobre a psicologia e a espiritualidade. Programa Mensagens do Grande Coração. Salve, salve pessoal, nós voltamos aí com mais um programa nesse dia de hoje. Desejamos a todos aqui um ótimo domingo, uma boa tarde. Agradecemos a companhia de vocês, a sintonia de vocês aqui na rádio nesse dia de hoje. E vamos lá, vamos começar mais um programa Mensagens do Grande Coração, trazendo um pouco de conhecimento, um pouco de esclarecimento a respeito da espiritualidade para vocês. Mas antes disso, nós gostaríamos de fazer aqui o nosso agradecimento aos apoiadores e dar algumas notícias para vocês. Na verdade, uma notícia. Vamos lá então, agradecemos ao site Letra que Fala, pelo apoio que dá ao trabalho da Rádio Irmana. Agradecemos a Plug Sistemas e Soluções, a empresa responsável pela interface da rádio do nosso programa. Aqueles que gostam, que acharam bacana o trabalho dela e necessitam de algum tipo de serviço nesse campo aí, pode entrar em contato, procurem no Google o site da Plug Sistemas e Soluções, que nós recomendamos para vocês o serviço deles, é muito bacana, muito bem feito. E agradecemos o apoio da Editora do Conhecimento, que já aproveitando aqui, damos a notícia para vocês a respeito da promoção de Natal que a Rádio Irmana está realizando, que nesse programa de hoje já estaremos sorteando, né? Os outros programas dessa semana que passou já sortearam alguns ganhadores, e nesse programa de hoje estaremos sorteando o ganhador, né, que ganhou mais um livro aí nesse sorteio, nessa promoção de Natal. Só que só no segundo bloco nós iremos estar sorteando aqui nós estamos aqui anunciando, o ganhador do livro, tá bem, pessoal? Antes então nós vamos dar início aos nossos estudos de hoje, e depois, quando voltar do intervalo, nós anunciamos o ganhador, tá bom? Então tá, hoje a temática do nosso programa vai girar em torno das técnicas de cura e das religiões. O que tem a ver as diversas ferramentas aí que nos são apresentadas a respeito da cura espiritual, da cura física, e como é que se encontram essas ferramentas no nosso planeta dentro do âmbito religioso. Essa é a nossa proposta de hoje, trazer uma reflexão em cima desse campo. Beleza. Antes que nós entremos nesse assunto, falar de técnica curativa, falar de religião, nós gostaríamos achamos aqui, muito válido trazer o significado da religião, com um conceito social, né, e filosófico da religião, e também o significado etimológico da palavra. Então vamos começar pelo significado da palavra. Existem diversas atribuições que deram a origem etimológica da palavra religião. E cabemos a nós aqui destacar duas que nós achamos muito, muito bacanas e que estão ligadas assim, de uma maneira mais clara ao conceito de religião que nós conhecemos e que nós concordamos. Duas palavras que vêm do latim. A primeira, religionem. Religionem traduz a postura de uma vida disciplinada, de um modo de vida rígido, organizado e disciplinado. Quem de nós nunca ouviu alguém falando uma expressão que é muito comum? Eu acordo todo dia de manhã, tomo meu café, tomo meu banho e saio para o trabalho religiosamente.
Então, o que isso quer dizer? De uma maneira disciplinada, de uma maneira ordenada, rígida, sem erros. Então, um dos significados etimológicos da palavra religião é este, religionem. E também temos a outra origem etimológica, que os teólogos estudiosos dão para a palavra religião, que é a palavra também do latim religare, que ao nosso ver é o que tem mais a ver com nossa interpretação de religião, na nossa vivência. O que é religare? Religar o ser humano a algo. Então, ao nosso ver, a religião tem o objetivo maior de religar o ser humano até Deus. Tá bem? Para quê? Como é que ela consegue fazer isso? Simples, através de uma gama de sistemas, de crenças culturais, de metodologias que visam o quê? Visam trazer qualidade de vida para o ser humano, visam dar um significado maior do que o significado material para a vida daquele que segue algum segmento religioso, visa trazer um pouco de paz e conhecimento, equilíbrio, a famosa reforma íntima, como alguns conhecem, enfim, é o que a religião traz para o ser humano, religa ele com uma força superior a ele, uma força divina que coordena tudo e a todos e que para ele dá um norte na sua vida. Esse é o papel fundamental da religião. Algumas fazem esse papel na maneira das tradições, da oralidade. Temos o exemplo das culturas das nações africanas que cultuavam os orixás e que as suas práticas eram passadas e são passadas por alguns grupos até hoje, que continuam essas práticas através da oralidade. Outras religiões se utilizam para trazer toda essa qualidade e essa ligação a Deus, os símbolos, as ritualísticas, e nós podemos aqui falar da Umbanda, que se utiliza da sua escrita mágica, da sua escrita simbólica, dos diversos símbolos que representam as forças dos orixás, as forças da natureza. Nós temos as religiões mais tradicionalistas, ortodoxas, com costumes, com comunidades mais fechadas. Temos as religiões que são baseadas em cima de escrituras e outras que são baseadas em cima de uma metodologia de ensino, de compreensão das leis universais. Por exemplo, nós temos aí nas escrituras e doutrinas as Bíblias, o Torá, o Alcorão. Nós temos aí para a religião que se formou de um conceito científico-filosófico, se transformou em religião, a doutrina dos espíritos, o espiritismo conhecido, ou o kardecismo, popular. Enfim, temos diversas formas que as religiões trazem essa qualidade de vida para o ser. Umas se focam numa ação comunitária, numa ação mais social, enquanto outras se focam num aspecto mais individual, de um mergulho para dentro de si, de um mergulho para dentro do ser humano para ele se compreender. E dessas diversas maneiras nós temos diversas religiões no nosso planeta que têm esse papel, religar religar o ser humano a Deus, E a gente tem que compreender também uma coisa: religião não é igual a fé. A gente não pode ter essa confusão. A pessoa não tem religião, ela não tem fé. Não, religião é um aspecto aqui que a gente está falando. São um conjunto de crenças, de métodos, de costumes, de tradições, de conhecimentos que te levam o ser humano, norteiam ele a uma qualidade de vida. Mas isso não quer dizer que é fé. Porque tem pessoas que são religiosas, mas não acreditam no bem, não têm uma confiança na vida, no melhor, no porvir. Então não tem não é a mesma coisa, são coisas bem diferentes. Nós temos que compreender antes que a gente classifique religião igual a fé. Dentro da religião pode haver fé, mas pode haver fé também fora dela. Tá bem, pessoal? E nós passamos aqui a palavra para o nosso irmão Derek, perguntando para ele qual é, na visão dele, qual é a posição que o ser humano se encontra se utilizando desses caminhos de religar ele mesmo até uma divindade. Pois é, pessoal. Primeiramente, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Irmana, boa tarde também aos demais apresentadores da equipe da rádio. Pois é, como que as pessoas têm se utilizado, dos caminhos religiosos aí, professando as suas crenças, É algo que a gente tem se perguntado todos os dias, principalmente perante as notícias, que têm acontecido aí, que têm chegado a nós através das mídias.
principalmente pela dificuldade que muitas vezes nós enxergamos no irmão que professa uma religião diferente da nossa, né? Infelizmente, nos dias atuais, as pessoas, né, e aí entra essa ideia que o irmão nos trouxe antes, né, da religião e fé ser diferente uma coisa da outra, porque nos dias atuais a gente vê os religiosos, vejam bem, compreendam bem isso, né? Os religiosos muitas vezes brigando, se atacando, tendo dificuldades uns com os outros, trazendo aí uma disputa religiosa. Tudo por quê, pessoal? Porque infelizmente começou-se a se mudar, né, a inverter os valores que a religião deve trazer. Como o irmão bem nos trouxe aqui, a religião deve religar o homem a Deus. E infelizmente os religiosos têm trazido aí uma ideia, têm vindo com uma ideia de que a sua religião é a que professa a verdade absoluta. E infelizmente, eu repito, isso tem causado diversos problemas, porque essa ideia de trazer, né, que a sua religião traz uma verdade absoluta, ela acaba trazendo as brigas, acaba trazendo aí os preconceitos dos religiosos com outros religiosos. Então acabam aí as religiões pagando o pato pela falta de informação, pela ignorância dos próprios religiosos. Então, vejam bem, nos dias de hoje a gente consegue compreender muito bem essa questão pelo que tem acontecido aí, né? Pessoas matando outras por causa de um Deus. Então vejam que essa inversão de valor, ela está impressa, né, nos dias atuais do homem, do modo dele professar a sua crença, do modo dele levar aí a sua religião à frente. Claro que aqui a gente não pode generalizar, né, porque muita gente busca aprender sobre a sua religião, tem compreensão com o seu irmão de fé e assim consegue aí vivenciar de maneira bem tranquila com outras pessoas que professam uma fé diferente da dele. Porém, essa inversão de valores, ela tem causado aí o que a gente chama de separativismo, né? O que significa isso? Significa que as religiões, ou melhor, os religiosos, eles disputam qual professa a verdadeira fé e se isolam, se excluem, né? Então, eu professo isso e é só isso, é até aqui e pronto. O outro professa a dele lá, ele está errado, ele que vai de acordo com a sua religião ou cair no inferno, enfim, depende aí, né, de acordo com o que a pessoa professa. Mas vejam que essa inversão de valores tem causado uma dificuldade muito grande no seguinte campo, que é a utilização de ferramentas e técnicas dentro das religiões, que é aí o assunto que estaremos abordando aí durante todo esse programa, né? Por quê? Por que ele causa essa dificuldade, pessoal? Porque muitas vezes essa ideia de seguir determinada religião, acreditando que só ela tem a sua verdade, acaba caindo naquela ideia de ortodoxia. E vejam que aqui, quando a gente fala em ortodoxia, não nos referimos somente ao espiritismo, porque essa palavra ortodoxia ficou muito atrelada ao espiritismo, né? Porque há diversas dificuldades nesse campo com essa religião. Mas aqui queremos falar da ortodoxia em todas as religiões, isto é, as pessoas se agarram em certos livros, em certas informações sobre aquela religião, cumprem ela ao pé da letra e tudo que chega de novo elas esquecem, elas não querem professar, elas não querem trazer para dentro da religião e utilizar como algo a mais, algo que vem somar, algo que vai ajudar no caminho espiritual, algo que vai ajudar os seus frequentadores, né? Então a gente começa a ver
que essa inversão de valores acabou trazendo essa dificuldade para a religião. E hoje aqui, para as religiões, né? E hoje aqui nós vamos comentar bastante sobre essas técnicas, não é mesmo? Essas diversas técnicas que nós temos e que elas não se atrelam a nenhuma religião, a nenhum tipo de agremiação religiosa, mas que elas estão aí trazidas pela espiritualidade para que a gente possa utilizá-las em diversas religiões para poder auxiliar o nosso semelhante. Então, vamos vendo aí, né, durante todo esse programa, quais seriam, né, e aqui, claro que nós vamos citar somente algumas, são diversas técnicas, são diversas ferramentas que podem ser utilizadas, né, e aqui a gente vai começar a compreender algumas e ver se elas podem entrar na nossa religião, se a gente pode utilizar delas e se elas não vão descaracterizar a nossa religião, né? Então, são técnicas aí das mais diversas que a gente pode trazer sem trazer nenhum problema nos fundamentos da nossa religião. Então vamos lá, pessoal, vamos compreender quais técnicas são essas. Começando por uma que no finalzinho do século XVIII ressurgiu, então já existia sendo utilizada há milhares e milhares de anos no nosso planeta, só que ela ressurgiu de uma forma mais científica e mais aprofundada através de Franz Anton Mesmer. Franz Anton Mesmer, nascido na Alemanha, era um médico, se formou em medicina, tirou um doutorado em filosofia, era estudioso das questões teólogas, enfim, e outras diversas formações que Franz Anton Mesmer teve. Através desse cara que ressurge as práticas do magnetismo como terapia curativa, tanto no campo psicológico, tanto no campo físico do ser humano. Mesmer trouxe para nós um conjunto de técnicas e de estudos, de um aprofundamento que ele realizou em diversos testes com seus pacientes, maneiras de utilizar de uma energia que, segundo os estudos que ele nos traz, todo ser vivo na face da Terra tem, né? Todo elemento na face da Terra tem, que provém da natureza, ou seja, as pedras, as plantas, os animais e o ser humano. É chamado de magnetismo animal. Não é o mesmo magnetismo, eletromagnetismo, que é uma reação de uma força elétrica, tá bem? É o magnetismo animal, é uma força vital, é a força que dá vida a essa matéria que nós conhecemos como corpo, como as coisas físicas que nós podemos enxergar, podemos interagir aqui no nosso plano. Então esse magnetismo, segundo Mesmer nos traz, ele pode ser manipulado com a intenção, com a força do pensamento, direcionado através dessa intenção e de algumas técnicas, de alguns movimentos e imposições de mão, de algumas capacidades de manipular o sopro, né? O ar que sai dos nossos pulmões, o sopro frio, o sopro quente, e com essas técnicas o ser humano pode revigorar, reequilibrar, revitalizar uma parte do corpo que esteja afetada por algum desequilíbrio. Então a pessoa pode se reequilibrar, né? Sarar de alguma enfermidade que esteja abatendo ela em sua vida. E essas técnicas foram muito bem estudadas e trazidas de uma maneira mais científica por Franz Anton Mesmer, que após as suas teorias serem fundadas e divulgadas aí, teve seus diversos seguidores, dentre eles um bem famoso que é Barão do Pô, que traz aí uma obra muito bacana da gente estudar e que nós recomendamos, que é o Manual do Estudante Magnetizador, que ali ele traz diversas técnicas sobre curas, sobre maneiras de combater algumas enfermidades que afligem a humanidade. E é legal a gente ver que, fora de um contexto religioso, trazendo para o nosso programa de hoje, o magnetismo, quando surgiu, ele já foi combatido pela própria ciência, pelos próprios cientistas e principalmente pelo campo da ciência, no campo da medicina. Ele foi combatido. Franz Anton Mesmer tentavam
caluniá-lo, tentavam humilhar, tentavam desvalorizar a sua obra, né? Tendo em vista a cristalização e a ortodoxia do ser humano até num campo da ciência, que é um campo experimental, é um campo progressista. Então, mesmo naquela época, fora do contexto religioso, o magnetismo já era combatido. E trazendo para um campo religioso, trazendo essa ferramenta do que é o magnetismo para dentro de dois contextos, o contexto da casa espírita, né, dentro da doutrina dos espíritos, e da casa umbandista. Vamos trazer hoje, para a gente fazer a nossa reflexão aqui em cima dessa técnica, nesses dois âmbitos religiosos, mas sendo que o magnetismo ele é utilizado em diversas outras, em outros segmentos, conscientemente ou inconscientemente, tá bem, pessoal? Vamos pegar e trazer como é que está a situação do magnetismo dentro das casas espíritas. Tá bem? Primeiramente, falando, Allan Kardec, gente, passou 30 anos da vida dele estudando com o Barão do Pô, estudando sobre o magnetismo, gente. E depois ele fez aí, né, propagou a sua obra, a obra dos Espíritos, que ele tinha a função de organizar e propagar pelo nosso mundo. Beleza. Dentro do contexto da doutrina dos Espíritos, nós conhecemos que o chamado fluido cósmico universal, que é um fluido que sai em tudo e em todos, e que ele pode ser mais sutil ou mais animalizado. No caso da nossa matéria, tanto no campo astral, né, no campo espiritual, ou no nosso campo físico, ela é também fluido cósmico universal, só que numa característica mais grosseira, mais animalizada, mais materializada. Os Espíritos nos ensinam que o ser humano pode fazer muito. Ele pode se utilizar da força do pensamento dele, aliado ao sentimento dele, e projetar as suas energias, essa sua matéria, que o seu corpo vital está cheia, em direção a alguém para auxiliá-lo, em direção a algum espírito para desembaraçá-lo dos seus problemas, seja ele no campo espiritual ou no campo físico. Os espíritos, nas primeiras obras de Allan Kardec, né, dos espíritos, trazem isso. Entendamos agora qual é a situação que se encontra o magnetismo dentro das casas espíritas. De 100%, tá? Acho que 10% das casas espíritas aí propagadas pelo mundo, 10% estudam o magnetismo e se utilizam de práticas magnéticas aliada ao auxílio espiritual. Ou seja, de todas as casas espíritas, a menor parcela delas se aprofunda nessa ferramenta que Allan Kardec era estudioso pra caramba, que ele testou e comprovou a sua eficácia. A menor parcela segue os exemplos de Allan Kardec e imprime esse trabalho magnético terapêutico nas suas casas. É muito conhecido os trabalhos de cura através do passe magnético, do passe espiritual dentro das casas espíritas. O que no começo era muito bacana. Existiam os seus médiuns que faziam as suas preparações, os cursos para médiuns passistas, né, que é o nome que se dá, só que é um nome um tanto estranho porque não existe a faculdade mediúnica do passe, mas é uma classificação, então vamos ficar só na classificação mesmo. Então se faziam cursos, os médiuns se preparavam, estudavam as obras, estudavam o magnetismo animal, estudavam práticas de magnetismo, movimentações, e aliados com os espíritos aplicavam o seu magnetismo junto com os espíritos. Só que um tempo para cá veio uma onda de emocionalismo, e isso foi uma investida das trevas dentro do campo espiritualista que se instalou muito bem dentro dos centros espíritas, dos dragões, né? Que quem quiser estudar sobre isso, leiam as obras de Ângelo Inácio, a trilogia Um Olhar sobre o Reino das Sombras, psicografado por Robson Pinheiro, que ele também explica, essas obras explicam muito isso. Dentro dos centros espíritas, passou-se a acreditar que os espíritos fazem tudo. Eu só preciso de boa vontade, de amor, e os espíritos fazem tudo. Só que a gente tem que olhar por dois ângulos aí. Se tu quer oferecer um tratamento magnético e espiritual, de libertação consciencial, tanto para desencarnados e para espíritos encarnados, e de uma cura emocional e energética para aqueles que frequentam o teu centro, se tu deixar tudo para os espíritos fazerem, poucas pessoas vão estar num campo, numa frequência mental e espiritual sutil que consiga receber esse auxílio de maneira fácil. A maioria das pessoas que chegam no centro, elas estão...
rodeadas de uma energia densa pra caramba que elas mesmas geram, ligadas a consciências na ignorância, né? Atreladas a espíritos aí que se ligam a essas pessoas devido aos seus atos. E dificilmente um espírito vai ter campo para atuar, somente ele no plano extrafísico, sobre essa pessoa, para limpar ela, para conscientizar ela e para libertar ela das emoções dela, para dar uma chance dela recomeçar e se melhorar. O que acontece? Nós utilizamos o nosso magnetismo animal, que é uma coisa mais densa, e os espíritos manipulam esse magnetismo durante as sessões de aplicação do magnetismo misto, nosso magnetismo junto com a energia dos espíritos. Eles fazem essa dinamização da nossa energia, do nosso ectoplasma, para auxiliar essas pessoas que se encontram mal, que somos nós, muitas vezes na nossa correria, nos nossos desequilíbrios, necessitamos dessa cota de energia vital que o nosso corpo, do nosso semelhante, tem, e se ele está saudável, se ele está equilibrado e é treinado e apto para doar essa energia, os espíritos tiram muito proveito disso para nos ajudar. Só que vem uma onda de preguiça, na verdade, mental, de comodismo e de ortodoxia dentro desse movimento, que cristalizou as práticas do magnetismo, tirando-as, classificando elas como ultrapassadas e desnecessárias, e agora os médiuns passistas não fazem nenhum curso sobre magnetismo, simplesmente chegam no local, impõem as mãos e fazem uma oração durante tantos minutos lá e fica assim, só isso. Esse é o passe magnético, esse é o passe espiritual. Só que nesse contexto nós não sabemos se a pessoa que está na nossa frente, justamente onde nós estamos impondo as mãos e doando alguma coisa, se é que nós temos alguma coisa para doar nesse caso, sem nenhum conhecimento, sem nenhum estudo dessa prática, nós não sabemos se essa pessoa necessita de mais energia ou de menos energia. Se juntamente ali nós não estamos congestionando a pessoa energeticamente, se ela não precisava de um passe dispersivo, de retirar as energias grosseiras que estão com ela. Ou às vezes nem são grosseiras, mas são energias em excesso que essa pessoa não sabe trabalhar e necessita escoar. E nós não conseguimos lidar com isso. Então, o desconhecimento dessas práticas levou ao desuso e ao uso inconsciente também, quando as pessoas acham que pode dar passo de qualquer jeito. Vão lá e fazem um monte de movimentação, como nosso irmão o espírito Ramatiz fala, fazem vassouradas com as mãos, não sabem nem o que estão fazendo, estão espalhando o magnetismo para lugar que não tem que espalhar, estão levando energia negativa para lugares que não tem que ir, não sabem utilizar os movimentos dos passes. E ainda, muitas vezes, são fumantes, alcoólatras, pessoas em desequilíbrio, pessoas com uma doença, uma gripe, e querem aplicar o que para a pessoa? Querem que os espíritos façam uma transformação da sua energia podre para que a pessoa possa receber algum auxílio? Então temos essa confusão, esse desconhecimento e o desmerecimento do estudo dessa prática dentro do próprio movimento espiritualista. Assim como há dentro da Umbanda, gente, um desconhecimento completo das faculdades mediúnicas e de outras ferramentas. As pessoas acham que vai descaracterizar o movimento umbandista colocar o magnetismo, fazer os seus médios aprenderem, aqueles que têm uma capacidade magnética melhor e que muitas vezes podem não ter o dom da incorporação, deixam de aplicar o seu dom no auxílio para curar uma pessoa, para auxiliar uma pessoa. Porque o dirigente, despreparado pra caramba, só quer que os seus médiums, né, em número grande, a casa tem que ter um monte de médiums, tem que ter 100, 200, 300 médiums para atender 1000 pessoas por semana. Todo mundo só quer incorporar, como se faculdade mediúnica fosse só incorporação. Como se as ferramentas que eu posso utilizar no meu terreiro fossem só estas, né? Então a gente deixa de utilizar dessa ferramenta dentro da Umbanda por falta de conhecimento, por falta de estudo. Porque o médium não quer estudar, ele acha que o guia tem que fazer tudo para ele. O dirigente fala que o guia vai transformar o médium, vai preparar o guia, vai preparar o médium, porque o guia já está pronto. Então, o médium é só um intermédio. Só que se o médium não sabe nada de prática magnética, o guia teve que estudar o magnetismo. Por que o médium não tem que estudar? O que o guia faz no plano astral? Ele pega os fluidos negativos, dispersa eles, utiliza de um magnetismo da erva junto junto da força mental dele, para nos trazer o alento, para nos trazer o conforto. Por que o médium não pode aprender sobre isso? Será que não vai ficar mais fácil do guia trabalhar no mental do médium e se ligar a ele se ele sabe a existência dessas técnicas, dessas forças? Nós acreditamos que sim, só que isso é um preconceito, né? Antes ignorância e a preguiça dos médiuns umbandistas e dos dirigentes,
E um preconceito de adotar essas práticas, porque na hora não tem nenhum guia incorporado, mas as pessoas esquecem que os guias no terreiro estão do lado das pessoas o tempo todo. E se colocar médiuns dando passe nas pessoas antes de uma palestra, a palestra fica muito melhor, as pessoas conseguem compreender muito melhor. Se naquele dia não tem médiuns que vão incorporar, mas tem médiuns que podem, com seu magnetismo, treinados nisso, aplicar isso, gente, é maravilhoso. Não sobrecarrega o mundo espiritual. Então, são coisas que nós só temos a ganhar com o conhecimento dessas práticas. Então, gente, a gente tem que começar a compreender que a situação dessas técnicas dentro do estado religioso, dentro dos segmentos religiosos, e aqui falando da Umbanda e do Espiritismo, em relação ao magnetismo, é uma coisa muito séria. Porque os guias se preparam anos no astral, estudando o magnetismo no plano extrafísico. Eles se preparam para entrar em contato com a gente. E a gente não se prepara em nada. A gente só acha que a gente tem que riscar ponto, eu tenho que saber o nome do meu guia, colocar um monte de colar no meu pescoço, dar grito, girar. Eu tenho que ir lá ceder a passividade mediúnica na mesa para o mentor Y, X, doutor fulano, freira fulana. E eu não sei porcaria nenhuma a respeito das técnicas magnéticas que os espíritos se utilizam, e no caso da doutrina dos espíritos, Allan Kardec estudou por anos e acreditava muito. Então, nós temos que ter um conhecimento mínimo a respeito disso, gente. Nós temos que saber o que são fluidos, o que são corpos. Nós temos que entender, se nós queremos curar alguém, nós temos que pelo menos saber quais são os órgãos que nos compõem, quais são os sistemas que compõem o corpo humano, para que a gente possa saber, ser intuído na hora de um passe magnético, para que a gente possa saber o que o guia está fazendo ali, estralando o dedo na frente de alguma parte da pessoa, né? Então são coisas que nós temos só a ganhar, gente. Então nós vemos que a situação do magnetismo dentro das religiões aqui não está bacana, né? Não está bacana. E nós vamos adiante aí estudando outras técnicas aí após o nosso intervalo, tá bem, pessoal? Em 1 minuto nós voltamos. Não saia daí, o programa Mensagens do Grande Coração volta já. Editora do Conhecimento, visando a disseminação de obras espiritualistas para leitores que se preocupam com a sua evolução. Acesse o nosso site e conheça o nosso acervo de livros que podem fazer parte da sua biblioteca, edconhecimento.com.br, ou ligue para mais informações. DDD 19 3451 5440. Letra que Fala. Livros, CDs, DVDs e muito mais. Acesse letraquefala.com.br e fique por dentro dos nossos produtos. Gostou da Rádio Irmana? Ela foi desenvolvida e toda a sua operação está a cargo da Plug Sistemas e Soluções. Além de web rádios, a Plug desenvolve sistemas de gestão ERP para pequenas e médias empresas, sistemas personalizados para o seu negócio, e-commerce e lojas virtuais. Fale agora mesmo com o consultor da Plug. DDD 11 4305 7868 ou acesse plugdesenvolvimento.com.br. Rádio Irmana, auxiliando a mudança que você quer ver no mundo. Voltamos a apresentar programa Mensagens do Grande Coração. Você que está sintonizando agora na Rádio Irmana, seja muito bem-vindo. E antes de darmos continuidade aí no nosso estudo de hoje, desejamos informar a ganhadora aí do sorteio, né, que está rolando, o sorteio de Natal da Rádio Irmana, né? É ela aí, a Virgínia Tavares, que ganhou o livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Meus parabéns, tu possas aí aproveitar bastante esse livro, que tem bastante conhecimento, né? Queria lhe informar, Virgínia, que a Rádio Irmana, a equipe da Rádio Irmana entrará em contato contigo para que possa aí realizar a entrega do seu livro. Parabéns novamente para você. E todos aqueles que desejam participar
desse sorteio de Natal, né, que está sendo realizado aí em conjunto, né, em parceria com a Editora do Conhecimento, que vai até o dia 22 de dezembro. É só curtir as páginas dos programas, né, que a Rádio Irmana está oferecendo. São 3 os programas: Elucidações do Além, programa Mensagens do Grande Coração e Feliz Idade. Aquele que quiser participar pode curtir as páginas no Facebook e ali indicar um amigo, fazer um comentário, né, indicando o nome de um amigo e clicar ali em Quero Participar dessa promoção, deste sorteio, para já estar concorrendo aí aos livros que estão sendo sorteados. O sorteio é feito durante os programas e aí a gente traz aí o ganhador do mesmo. Queria avisar também que aqueles que desejam aumentar as suas chances de ganhar o livro, que curtam as 3 páginas e participem nos 3 programas desse sorteio. Então fica aí a dica para todos vocês nesse domingo aí maravilhoso, nessa parceria com a Editora do Conhecimento. Pois é, pessoal, agora vamos dar continuidade aí no nosso estudo, né, que hoje estamos abordando as técnicas de cura nas religiões. E no primeiro bloco falamos um pouquinho de religião, falamos um pouquinho, né, de como está acontecendo aí, como o ser tem levado as suas crenças, tem se utilizado das mesmas, e depois abordamos um pouco do magnetismo. Pois é, mas há demais técnicas, né, além do magnetismo. E aqui agora nós vamos falar de mais uma delas, que pode com certeza ser incluída na sua religião, seja ela qual for, a fim de trazer aí, ser utilizada, né, como mais uma ferramenta dentro da sua religião para auxiliar o próximo. Tratamos aqui agora do benzimento. Mas, para aí, benzimento? O benzimento não pertence à religião católica? Pois geralmente quando vemos a pessoa benzer, ela geralmente aí faz as suas orações utilizando o nome de santos católicos, não é mesmo? Então o benzimento não é da religião católica? Como assim? Como poder utilizar ele dentro da minha religião? Se eu professo, me perdoem, uma religião diferente, como a própria Umbanda, a própria nação que usa aí dos orixás, de outras divindades, como assim? Como eu posso mesclar isso e botar na minha religião? Vejam que é interessante a gente compreender do benzimento que ele é um braço do magnetismo, né? Agora o irmão estava falando aqui sobre o magnetismo, estava comentando que o magnetismo animal está presente em todos nós e que se utilizamos do mesmo para poder auxiliar o nosso semelhante, manipulando, enfim. O benzimento, ele nada mais é do que um braço do magnetismo. Vejam por quê. Antes de adentrarmos nisso com um pouquinho mais de detalhes, vejam que devemos compreender o que significa o benzimento, ou melhor, o que significa o ato de benzer. Vejam que o ato de benzer nada mais é do que abençoar. E vejam que todos nós podemos abençoar. E todos os dias, um abençoa o outro. Mas como que abençoa? Vamos dar um exemplo aqui bem simples. Uma mãe, geralmente, ou um pai, ou um namorado, enfim. Mas geralmente com as mães, né? O filho sai para se direcionar, seja à escola, ao seu trabalho, e ela fala para o filho: que Deus te abençoe, meu filho, vai com Deus. Ou ainda qualquer outra coisa, que Deus te proteja, por exemplo, né? Isso é um ato de abençoar. A pessoa está falando, está aí pensando que aquela pessoa deve estar amparada e desejando que ela seja amparada. E está ainda por cima verbalizando isso. É nada mais do que uma oração rapidamente direcionada ao seu filho, àquela pessoa que ela ama, que ela gosta, que ela tem um carinho. Então isso, pessoal, já está sendo, nesse ato, já está sendo aquela pessoa abençoada, e aquele que está abençoando está se utilizando do magnetismo. Sim, pois ele está verbalizando, está falando aquilo que ele está sentindo, está colocando uma intenção: eu quero, eu desejo que tu vá com Deus. Pronto, é um ato simples, e aí já é um ato de abençoar. Veja que interessante isso, não é mesmo?
Então a gente começa a entender que se o benzimento é um braço do magnetismo e ele simplesmente nesse ato tu já está benzendo, já está abençoando alguém, então pouco importa se tu vai no momento de abençoar utilizar uma reza a um santo ou a qualquer outra divindade, porque o ato de abençoar está ligado a Deus, está ligado a utilizar do magnetismo para auxiliar alguém. E vejam que o próprio benzimento, me perdoem, ele pode ser trabalhado com todas as divindades. Por quê? Vejam bem, imagina uma pessoa chegando para receber o benzimento e ela não professa a sua fé baseada nos orixás, por exemplo. Ela adora Alá, vamos pensar assim, tá? E veja que o bento, ele pode conversar com aquela pessoa antes de benzer e perguntar para ela: olha, qual a tua religião? Tu tem alguma divindade que tu te afiniza mais? Tem algum santo que tu gosta mais, que tu reza para ele? Assim a pessoa pode dizer: olha, eu tenho costume de rezar para Alá. E o bento pode falar: então vamos rezar junto, vamos rezar nós dois para Alá. E ali, naquele momento de rezar, o bento vai falando que Alá te cure, enfim, aquelas ladainhas, né, que os bentos costumam falar, e ele pode ir pronunciando o nome de Alá, fazendo com que a pessoa que está sentada na frente dele, ou em pé, seja como for, recebendo aquele benzimento, ela tenha mais tranquilidade, porque ela está ouvindo uma oração a uma divindade que ela costumamente professa e que ela tem aí mais carinho e que ela consegue se sintonizar melhor. Então, com certeza, ela vai estar mais apta a receber a energia desse benzimento. E assim o benzimento vai agir sobre ela, tirando todo o mal, tirando toda a energia negativa. E o bento nada mais vai estar rogando do que a Deus, pedindo para que essa pessoa receba uma energia para equilibrá-la, como também receba aí um auxílio espiritual para que seja retirada uma energia negativa. Veja que o bento, ao se colocar nessa posição de benzer, ele está ali se utilizando da sua vontade, do seu sentimento de ajudar o próximo, e assim, ao realizar a sua oração, vem em seu encontro espíritos que desejam também auxiliar aquele irmão que será benzido. E assim, manipulando ali os fluidos magnéticos do próprio bento e também os fluidos do magnetismo cósmico, ou do fluido cósmico universal, nesse magnetismo misto, ele pode aí aplicar um passe, pode retirar qualquer negatividade da pessoa ou equilibrá-la. Então, em parceria, o bento e o espírito acabam ali auxiliando o irmão que está na sua frente. E veja que tudo isso, o benzimento, ele é sempre, dentro da vontade de Deus. Não é o bento que realiza isso e coloca ali: olha, eu quero que tire e tire pronto. Não. A pessoa, se tiver merecimento e estiver dentro da vontade de Deus, dentro da lei da justiça divina, então essa pessoa receberá a sua bênção, será curada daquela dificuldade que ela está tendo naquele momento, ou logo mais, Então vejam que a manipulação aí das energias, o benzimento nada mais é do que uma manipulação das energias, daquele que tem a vontade de praticar um auxílio ao outro. Então vejam que o benzimento, ele sim, é somente mais uma ferramenta e não pertence a nenhuma religião específica. Então eu posso rezar para qual santo for, para qual divindade for e auxiliar o meu próximo através da vontade, através de cruzar ele, por exemplo, e auxiliá-lo aí, a se melhorar. Lembrando, pessoal, que embora nós estamos aqui falando de técnicas, falando de algumas ferramentas, que são nos trazidas para a gente incluir na nossa religião e auxiliar o nosso semelhante, todas devem ser estudadas, Não é só com essa meia dúzia de palavras e informações que estamos trazendo aqui para vocês, porque hoje estamos somente informando, mostrando que tais ferramentas podem ser utilizadas dentro das religiões, que nós vamos aí pegar elas e sair utilizando à torta e à direito. Não, pessoal, todas nós temos que estudar, temos que aprender um pouquinho mais para colocá-las em prática. Veja então que, compreendendo isso,
compreendendo o magnetismo, como já foi falado, compreendendo as questões que envolvem o benzimento, podemos sim disponibilizar, seja no nosso centro umbandista, no nosso centro kardecista ou nos demais istas aí que existem, realizar um procedimento de benzimento, seja a animais, seja aos amigos encarnados que vêm atrás de um socorro, disponibilizando num horário aí que o centro tiver disponibilidade para que essas pessoas venham receber o auxílio. Vejam o quanto é benéfico a gente conhecer as ferramentas e, conhecendo-as, a gente compreende que elas não causam nenhum constrangimento, nenhuma dificuldade na religião que nós professamos, assim não descaracterizando, não é mesmo? Bom, pessoal, então nós falamos um pouquinho a respeito do benzimento para vocês, e agora a gente vai falar de uma outra técnica de cura, que é o Reiki. O Reiki ele é uma terapia japonesa que foi descoberta pelo Mikao Usui, e ele se baseia na canalização da energia universal através da imposição de mãos. O objetivo do Reiki é restabelecer o equilíbrio energético vital de quem está recebendo, e restaurando, então, o estado de equilíbrio natural, tanto físico, emocional, quanto espiritual, daquele que está recebendo essa aplicação do Reiki. A aplicação contínua dele, ela pode auxiliar de várias formas aquela pessoa que está recebendo auxílio. Uma delas é ajudando a eliminar doenças, estresse, dores e a manter a saúde física e mental daquele que recebe o Reiki. Lembrando que o Reiki ele é uma terapia complementar, então não vai ser eliminada uma doença apenas aplicando o Reiki. Nunca se abandona um tratamento, uma pessoa que, por exemplo, tem câncer, não se abandona, a quimioterapia e fica só com o Reiki. O Reiki é uma terapia complementar, tá? Mas então, sabendo tudo isso, quem é que então pode aplicar o Reiki? Para tu poder aplicar o Reiki em outra pessoa, é necessário tu ser iniciado por um mestre reikiano. Essa iniciação ela ocorre num ritual onde o mestre reikiano ele sintoniza o iniciado com a energia universal e lhe apresenta os símbolos. Tá? São eles o Shokurei, Honshaze Shonen, o Seireki e o Daikomyo. Tá? Para tu conseguir receber esses símbolos, tu tem que passar pelos 3 níveis do Reiki. Tá? No caso, para te conseguir começar a aplicar em outras pessoas, a partir do 2º nível de Reiki, que tu já recebe os símbolos para poder aplicar em terceiros. No 1º nível do Reiki, tu recebe apenas o Shokurei, que eu acredito que seja um dos símbolos mais importantes do Reiki, porque tu utiliza ele desde para fazer uma proteção para ti antes de aplicar em outra pessoa, quanto para limpeza, quanto para potencializar ali os benefícios do Reiki, E esse é o primeiro símbolo que se recebe e que tu aplica apenas em ti, Tu começa o Reiki te curando. Primeiro tu cura a ti para depois querer curar aos outros. Mas afinal, o Reiki ele pertence a alguma religião? Ele é uma religião? Se o entendimento da palavra religião for o de religar-se, reequilibrar-se, reencontrar-se, sim, Agora, se tu acreditar em religião como uma instituição de dogmas restritos, onde é necessário frequentar cerimônias, então não. Ele não pertence a nenhuma religião e ele muito menos atrapalha na fé de ninguém. Ele é uma terapia complementar, como eu já disse para vocês. Mas então, se ele não é de nenhuma religião, e ele também não é uma religião, o que ele é? O Reiki ele é considerado uma prática, uma técnica de energização.
A energia Reiki, por ela ser universal, ela não faz distinção de cor, de classe social, sexo ou escolha religiosa. Ela atua em cada ser de acordo com o consentimento dele, reconhecendo e suprindo as necessidades que cada um de nós apresenta na busca do nosso autoequilíbrio e o autoconhecimento. Bacana, pessoal, a gente compreender isso aí que nós estamos trazendo para vocês hoje, a gente refletir a respeito dos papéis que essas técnicas curativas, essas ferramentas, esses procedimentos de cura, de reequilíbrio, de reenergização, de libertação mental, espiritual, que essas técnicas nos trazem, vendo os benefícios delas e vendo também a situação atual, né? Como é que elas se encontram dentro do contexto religioso, sendo que na maioria delas, né, todas aqui que nós citamos, não tem nenhum contexto religioso que foi criado essas práticas. Todas foram criadas com algumas tradições, conhecimentos específicos de alguns elementos, trazidas pela espiritualidade para auxiliar o ser humano a se melhorar, a progredir um pouco dentro do seu campo evolutivo. Nós queremos trazer aqui uma outra técnica que achamos muito válida e que hoje em dia já se tem alguns estudos bem bacanas, que é a cromoterapia. Já se estuda em termos científicos a atuação das cores no psicológico, na psique do ser humano, a influência que tem no campo emotivo do ser humano, no campo físico e biológico, né, no campo fisiológico do ser humano, a influência das cores. Nós podemos ver em alguns testes que podemos enxergar em alguns programas que são exibidos na televisão. Certa feita eu estava vendo um programa em que alguns estudiosos a respeito das cores aplicaram num restaurante de beira de estrada, onde lá na América do Norte os caminhoneiros têm o costume de parar, e nós sabemos que os Estados Unidos têm um índice de obesidade imenso, né? Tendo em vista o aspecto alimentar, a postura alimentar que eles têm, né, na cultura deles. Então, nesse restaurante paravam diversos caminhoneiros, era um ponto de parada, né, de alimentação, de descanso desses caminhoneiros. E, gente, era buffet livre. Então, os caras comiam 2, 3 pratos de comida para depois seguir viagem, tendo em vista que os caminhoneiros, muitas vezes, eles ficam horas e horas e horas viajando sem comer, aí fazem 1 ou 2 paradas se são permitidas e aí compensam o alimento. Só que nós sabemos que esse tipo de alimentação é bem prejudicial à nossa saúde. Enfim, eles fizeram um teste porque as pessoas comiam demais naquele local. Então eles pegaram esse local e colocaram cortinas, toalhas de mesa, talheres, o estofado dos bancos, as cadeiras, uma luz bem tranquila e tudo em tons de azul. Um azul um pouco mais forte, um azul um pouco mais claro. E o que aconteceu? As pessoas que chegavam no local, isso foi testado o antes e o depois, comiam 2, 3 vezes mais quando não estavam com as cores azul sendo aplicadas nesse local, e agora que aplicaram, né, no momento que aplicaram essas cores, as pessoas comeram 3 vezes menos, 2 vezes menos, 2 pratos a menos. A velocidade que as pessoas ficavam, o tempo que as pessoas permaneciam no restaurante antes, eram muito rápidas. E depois da aplicação da cor azul em todo o restaurante, as pessoas ficavam conversando, mastigavam mais o alimento para engolir, demoravam mais para comer, e assim, com poucas refeições, né, com uma parcela menor de alimentos, se sentiam mais satisfeitas. Então, a utilização dessa cor nesse contexto, fora de qualquer contexto religioso, já tem um efeito absurdo. Nas propagandas nós vemos o efeito das cores que trazem no psicológico das massas. E trazendo para um aspecto terapêutico, nós temos a cromoterapia, que se consiste em quê? Em utilizar a influência do poder energético das cores para atuar no campo psicológico, no campo mental e no campo astral, para que depois essa energia da cor reflita no corpo físico da pessoa. Então, é utilizado em alguns centros ditos esotéricos, e também, né, em
em centros espíritas se utiliza, alguns que têm mais um campo aberto para novas técnicas. Nos centros de Umbanda, alguns utilizam das terapias holísticas, das terapias através da cromoterapia, centros que se encontram mais com a mente aberta nesse campo. Nós vemos a utilização das cores, a cromoterapia, dentro da magia, sendo utilizada nos diversos templos iniciáticos do passado e sendo trazida até agora. Tem um livro muito bacana que vocês podem utilizar, que é Psiquismo e Cromoterapia, se eu não me engano o nome, para o estudo de vocês, que é do Edgar Armon, que é muito bacana, da editora Aliança, se eu não me engano. Ele traz ali um estudo bem legal, bem resumido a respeito da cromoterapia, como ela pode ser aplicada. E essa cromoterapia, ela é uma ferramenta muito bacana de ser utilizada nos lugares que proporcionam o socorro, qualidade de vida para as pessoas que buscam nas religiões se religar a uma força, se restabelecer emocionalmente, fisicamente, psicologicamente. A cromoterapia, ela é utilizada pelos espíritos durante os passes, e eles se utilizam como dessa força? Através do poder da mente. Através do seu poder mental, eles imprimem uma coloração no fluido que nos envolve, e esse fluido com essa coloração, juntamente do seu poder, juntamente da sua emoção, do seu sentimento imbuído, junto nessa mistura, atua sobre os nossos corpos. A cromoterapia, nós vemos alguns centros aí colocando luzes verdes, luzes azuis durante as orações, durante alguns trabalhos de cura, de passe, que são muito benéficos, porque a cor azul é uma cor que tem o efeito de um analgésico. Ele, para dores crônicas, funciona acalmando, relaxando a pessoa, retirando um pouco da dor. A cor verde é uma cor de higiene, de limpeza, que atua sobre as bactérias, tanto físicas quanto as bactérias negativas do plano extrafísico, combatendo-as, fazendo uma asepsia dos nossos corpos, enfim. Essas cores são muito utilizadas nos centros espíritas. Só que nós vemos um porém também dentro desses centros, que alguns se utilizam, por exemplo, vão fazer uma palestra com tema de evangélico, aí apagam a luz e utilizam a cor azul e verde e fica todo mundo no escuro ouvindo a palestra. Gente, essa cor vai trazer um efeito tranquilizante na pessoa, a pessoa vai tender a relaxar, a pessoa tende a entrar num estado mais de sonolência. E como é que a pessoa vai prestar atenção na palestra se tem um monte de cor, uma luz fraca, uma penumbra e uma cor azul ainda sendo irradiada sobre a pessoa? Olha só o desconhecimento. Tem um contexto que é negativo, que é a ortodoxia, se fechar para as novas terapias, para as novas ferramentas que se apresentam a nós. Mas tem um outro contexto que também é o excesso, sem o conhecimento, que a pessoa ela se abre para tudo que é novo e bonito e chamativo e não estuda a fundo, não se especializa nessa técnica e sai aplicando essas coisas nas pessoas sem nenhum fundamento, sem nenhum conhecimento de causa. Se nós desejamos trazer uma ferramenta para dentro da nossa atuação religiosa, do nosso segmento, do nosso centro, religioso ou não, que traz um tratamento terapêutico para a pessoa, nós temos que ter o conhecimento dessas práticas. Então não adianta eu também ser braços abertos, abro as portas da minha casa para tudo que é terapia, e quando eu estou fazendo bobagem aqui, eu estou fazendo algo totalmente sem sentido, sem fundamento, e eu estou achando que eu estou legal, que está tudo bem, que está muito inovador e é muito bom. Então nós temos que ter um conhecimento. Nós vemos casas que colocam as pessoas dentro de um lugar, enche de luz colorida e acha que está fazendo um tratamento cromoterápico, só que não está. Vai saber que a pessoa precisa de tal tipo de luz. Temos as luzes vermelhas, amarelas, laranjas, que são muitas vezes luzes que estimulam, excitam a pessoa. Se tu botar isso numa pessoa que tem um problema de excesso energético, falta de concentração, irritação, nervosismo, ansiedade, colocar essa pessoa dentro de uma câmara cheia de luz e essa pessoa está recebendo essa influência, tu pode acabar piorando a situação dessa pessoa. Então, se a pessoa quer receber, se tu quer colocar dentro do teu centro, se nós desejamos colocar nos nossos centros algo que leve a um tratamento de cromoterapia, por exemplo, nós necessitamos compreender o que cada cor e que cada pessoa necessita num estudo, numa triagem, numa entrevista com essa pessoa.
Temos, por exemplo, algumas pessoas que falam a cor dos chakras, né, dos centros de força. O básico é vermelho, o sexual é laranja, o gástrico umbilical é amarelo, e para reequilibrar os chakras tem que colocar as cores dos chakras em cima desses chakras, e assim eles se reequilibram. Não tem nada a ver. Se a pessoa tem um problema sexual, a pessoa tem um desequilíbrio no campo do sexo, tu vai socar, encher de luz vermelha e amarela justamente nos chakras básicos, genésicos, sexuais, que são os que as pessoas estão com problema. Tu vai estimular ela muito mais nessa energia. Então, amigo, amiga, tem o centro, né? Nós, umbandistas, espíritas, teosofistas, universalistas, holísticos, seja lá quem for, consciência. Se vai aplicar uma técnica, pesquisa sobre ela, se aprofunda nela para depois aplicá-la. Então, cromoterapia muitas vezes é negada dentro dos centros também, por ser uma superstição. Mas se nós formos compreender que a luz, toda luz, ela emite um som no plano astral, e todo som emite uma luz, e são ondas energéticas, nós vamos ver que isso tem muita ciência por trás da aplicação das cores. E simplesmente, sem nenhum contexto religioso, científico, elas já influenciam muito no nosso psicológico. Então, nós vemos aí que algumas práticas são pouco desbravadas e também às vezes beiram ao ridículo, sem nenhum preparo dentro dos centros, dentro das religiões. Vejam, pessoal, o quanto é importante isso que o irmão está falando aqui, né? A necessidade de estudo sobre as técnicas e ferramentas que iremos abordar dentro dos centros, dentro das religiões, a fim de auxiliar o nosso semelhante, né? Porque conhecendo elas a fundo, a gente evita de fazer bobagem, né? Trazer alguma dificuldade aí para o nosso semelhante ao invés de ajudá-lo. Pessoal, no dia de hoje, falamos aqui sobre 4 técnicas, 4 ferramentas, né? Falamos aqui sobre o magnetismo, sobre o benzimento, sobre o reiki, um pouquinho aí também sobre a cromoterapia. Porém, temos que lembrar que existem mais ferramentas, como a apometria, como o uso da homeopatia, o uso dos florais, o próprio uso das palestras, que visa a reprogramação mental da assistência, né, dos frequentadores de tal religião, que ali aprendem, que ali começam a processar todas as informações no seu inconsciente, começar a se melhorar aí, né, através de uma simples palestra. Vejam que é uma ferramenta também a ser utilizada. Vejam que existem diversas ferramentas, pessoal, mas todas elas, como o nome já diz, são ferramentas, e toda ferramenta precisa ser afiada para a gente poder utilizá-la. E como a gente afia essa ferramenta? Através do estudo, através do conhecimento, através da vontade de compreender, conhecer, se aprofundar, e aí sim, só depois, aplicá-la dentro da nossa religião. Vejam que a nossa reflexão de hoje, pessoal, é que a gente entenda que temos diversas ferramentas e que elas podem ser utilizadas nas diversas religiões e que elas não descaracterizam a religião, elas não descaracterizam os seus fundamentos, não trazem aí dificuldades para essa religião, não apresentam nenhum problema. Simplesmente o problema está no preconceito, está na falta de informação, porque muitas vezes pregamos uma coisa que bate com o modo de utilizar a outra ferramenta, mas não aceitamos essa ferramenta por não fazer parte dessa religião, pelo menos no nosso conceito errôneo ou na nossa falta de informação. Então vejam que as ferramentas vêm para somar, vêm para ajudar nós que somos seres humanos e que precisamos aí de meios para auxiliar o nosso semelhante. Vejam que Jesus, ele simplesmente falava e tudo melhorava. A gente, como estamos longe dessa moral, dessa noção e do conhecimento de Jesus, precisamos nos utilizar de ferramentas ainda das mais variadas. E aí a espiritualidade nos traz e infelizmente nós a bloqueamos por causa de nosso preconceito. Que possamos, através de hoje, trazer um pouco de reflexão para todos os religiosos, para todos os dirigentes, para que todos comecem a compreender essa questão e começar a se utilizar dessas ferramentas que só estão à nossa disposição para auxiliar o nosso semelhante. Nada mais, pessoal. Então, queremos encerrar esse programa de hoje trazendo essa reflexão para vocês.
Se mantenham aí sintonizados na rádio, ouvindo as músicas muito bacanas que a mesma traz, e tenham um bom domingo. Que Deus abençoe a todos vocês, e não esqueçam, curtam a página e fiquem por dentro aí de todos os programas e participem dos sorteios aí dos livros. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Mensagens do Grande Coração. Rádio Irmana. Apoio. Editora do Conhecimento. Letra que Fala. E Plug Sistemas e Soluções. Rádio Irmana. Programação 24 horas com você. Participe da programação da Rádio Irmana e concorra a brindes exclusivos. Fique ligado!